Queria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 122, a partir do versículo 1. E nós já estamos, assim, não vou dizer cansados, né? Porque já tem bastante tempo que a gente não vem ao culto, mas a gente sempre escuta muito aquela perguntinha de sempre, né? Quantos estão felizes de vir à igreja? Aí todo mundo fala, amém. Nossa, ninguém está feliz de vir à igreja hoje, né? Vamos tentar de novo? Quantos estão felizes de vir à igreja? Amém. E tem gente que fala às vezes amém, tipo, amém, que não está nem tão feliz mesmo de estar aqui. E a palavra do Senhor em Salmo 122, versículo 1, já deixa claro o sentimento que aqui o poeta, ele tem em escrever esse salmo dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que você poderia repetir isso com todo o seu coração? Diga, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amados, hoje eu vou falar um pouco sobre Salmo 122, e o primeiro versículo diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas antes, quem escreveu esse salmo foi Davi. E eu imagino ele escrevendo, não sei o sentimento que ele teve ao escrever esse salmo, não sei o sentimento que ele estava tendo. Talvez ele estivesse indiferente, ou talvez ele estivesse um pouco triste, abatido. Talvez ele estivesse com raiva, mas ele foi surpreendido por alguém que lhe fez um convite. Vamos à casa do Senhor? Vamos à presença de Deus? Vamos ao templo adorar ao Senhor? E quando ele recebe este convite, ele se alegra. Ele se enche de alegria. Ele alegra-se. Ele diz, alegrei-me quando me convidaram para ir à casa do Senhor. E Davi que escreve esse salmo, o engraçado é que foi ele quem fundou o tabernáculo em Jerusalém. Foi ele que criou a igreja, ele era o pastor da igreja, foi ele quem fez com que Jerusalém fosse o centro do reino, com que ali estivesse a arca da aliança, em que ali estivesse a presença de Deus. E toda vez que talvez alguém o convidasse, vamos à casa do Senhor, ele se alegrava. Aquilo que ele tinha que fazer. Existia uma ala no tabernáculo que era específica para o rei, para poder fazer os julgos, né, das sentenças em que eles achavam que elas eram injustas. E toda vez que chamavam para ir à presença do Senhor, ele se alegrava. E ele se alegrava. E ele escreveu um salmo a respeito disso. E esse salmo, toda vez em que ele diz Jerusalém, a gente pode fazer uma paráfrase, né, dizer Igreja Batista da Paz ou a igreja, porque é sobre ela que ele está dizendo, é sobre a igreja, e Jerusalém ela representa a igreja. Então quando o salmo em si, o texto, ele fala oração a Jerusalém, e ele diz uma oração à igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa pessoa, ela não disse, vá à casa do Senhor, ou ela disse, Davi, eu estou indo para a casa do Senhor. Ela diz, vamos à casa do Senhor. Ela convida, eu vou, você também vai. E nós vamos juntos à casa do Senhor. Davi, quando ele escolheu um lugar para poder se chamar de templo ou de tabernáculo, quem constrói o templo é o filho dele, Salomão. Ele escolhe um bom lugar. Ele escolheu um lugar onde Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque. E ali, com todo o seu significativo, né, ele faz um tabernáculo para que as pessoas em Jerusalém, elas pudessem ir até aquele lugar, adorar e exaltar ao Deus de Israel. E é como nós fazemos hoje. Existe um lugar, um templo, a qual as pessoas de Miracema, as pessoas das nossas famílias, elas vão adorar ao Senhor. Eu não poderia fazer isso simplesmente saindo daqui, indo até a praça, ou saindo daqui, indo para a casa de alguém, ou saindo daqui, indo para qualquer rua. Existe um lugar, existe um bom lugar, um lugar preparado, do qual Davi também preparou e escolheu um lugar. E esse lugar é aqui, amado. Então nós precisamos nos alegrar. E ele, todas as vezes que alguém o convidava, eu acho que ele criava uma expectativa no coração dele, a qual ele entendeu que isso
era o que edificava os irmãos. Então, da mesma forma em que ele se alegrava quando ele ia à presença de Deus, outras pessoas também faziam isso. E é por isso que ele escreve a respeito disso. Vamos abrir a Bíblia também em Isaías, capítulo 2. Deus, ele nos faz um convite para adorá-lo. Deus, capítulo 2, versículo 3, diz assim: E dirão assim: Vamos subir ao monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer, e nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, do monte Sião, ele fala com o seu povo. Aqui existe um convite também a ir ao templo do Senhor. As pessoas dizem: Vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo de Deus, pois lá ele nos ensinará o que devemos fazer. Zacarias, capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 23, diz: Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para adorar ao Senhor Todo-Poderoso e pedirem que ele os abençoe. Naqueles dias, 10 estrangeiros irão agarrar um judeu para lhe dizer: Nós queremos seguir esta religião, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Eu achei interessante que diz que 10 pessoas de 10 lugares diferentes vão buscar o Senhor Deus verdadeiro, vão buscar ao Deus em que nós seguimos. E vão agarrar pela roupa e dizer: Nos leve com você para esse lugar onde você está indo, para esse monte onde você está indo, para esse lugar sagrado que você está indo, porque nós ouvimos dizer que esse Deus que você segue é o Deus verdadeiro. E é por isso que o coração de Davi se alegra. No versículo 2 de Salmo 122, vamos voltar lá em Salmo 122. O versículo 1 já diz: Nos alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. O versículo 2 diz: E agora estamos aqui, dentro de Jerusalém. E estamos aqui de pés colocados à porta de Jerusalém, na Almeida. Estamos aqui. O que isso quer dizer? Eu acredito que quando nós temos uma grande expectativa sobre algo e a gente vai fazer aquilo, a gente muitas vezes não sabe como fazer. É igual muitas tirinhas tem assim, as pessoas chavecando, né, dando em cima do pessoal lá e tal, o menino dá em cima da menina, a menina fala: Tá bom, vamos marcar um dia pra sair então. Aí o cara fala assim: Dessa parte eu nunca passei, agora eu não sei o que fazer. Eu lembro quando eu era criança que minha mãe chegava, meus pais me levaram ao parque, e às vezes eu chegava no parque, a gente olhava aquilo e ficava cheio de expectativa, já nem sabia qual brinquedo ir primeiro, sabe? Estava ali, com os pés postos de frente para aquele lugar. E é isso que esse versículo quer dizer. A expectativa que as pessoas tinham de ir à casa de Deus, elas tinham de ir ao templo, é que quando elas chegavam lá, elas ficavam tão alegres, tão felizes, que elas ficaram lá, paradas. Caraca, ainda bem que eu vim neste lugar. Eu estou aqui na casa de Deus. Quantas pessoas, muitas das vezes, nós, até mesmo eu, nossa, não tinha vontade nenhuma de vir à igreja. Mas quando eu via a igreja, escutava os louvores, escutava a pregação, depois eu ficava assim: Poxa, ainda bem que eu vim neste lugar. Como foi bom eu ter vindo neste lugar. E esse versículo Davi quer dizer exatamente isso. E estamos lá, naquele lugar. Versículo 2. Salmos também 84. A partir do primeiro versículo diz: Como eu amo o templo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali, pois tenho saudade dos pátios do templo. De Deus, o Senhor, com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto
dos teus altares os pardais constroem o seu ninho, as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem força e que desejam andar pelas estradas que levam ao monte Sião. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Escuta a minha oração, ó Senhor Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. O Deus abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolestes. E o versículo 10 diz: é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa do meu Deus do que morar na casa dos maus. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E às vezes a gente canta isso aqui, né? Tem até o rap que eu vi fazendo aí. Mas isso tem que ser verdade dentro dos nossos corações. Nós precisamos ler esse texto, falar isso com os nossos corações de verdade. Dizer: Deus, eu tenho convicção de que a tua casa é o melhor lugar para se habitar. Mesmo que eu não possa viver lá, é onde eu mais queria estar. Era dentro da sua casa, cantando louvores a ti e te exaltando. Nós precisamos entender este convite de Deus para poder vir à casa dele, o adorar. Isso é um privilégio, amado, que nós temos. Isso é uma bênção que nós temos, poder ter um bom lugar para poder adorar a Deus. É por isso que nós devemos estar com os nossos corações felizes, alegres, porque neste lugar é onde Deus age. Neste lugar é onde Deus dá esperança. Neste lugar é onde as pessoas entram com depressão e saem falando da graça de Deus. É aqui em que as pessoas elas sentem que quando se abunda o pecado, neste lugar superabunda a graça de Deus. É aqui, amado, que as pessoas são libertas dos vícios, da pornografia, dos seus vícios da bebida, do cigarro, das drogas. É neste lugar, amado, que Deus dá as bênçãos para cada um, em que Ele dá sabedoria para nós fazermos as escolhas certas das nossas vidas. É aqui neste lugar. E muitas das vezes o nosso coração, ele não se alegra de vir à presença de Deus. Davi, ele não precisava ser lembrado da responsabilidade que ele tinha de ir ao templo. Ele não precisava ficar sendo lembrado do compromisso que ele tinha com os irmãos. Ele não precisava disso, o coração dele se alegrava em saber, em conhecer, quando algum irmão chegava perto dele e falava: vamos, Davi, vamos à igreja. Nós também devemos ser assim, amados. Justamente porque é neste lugar onde Deus te deu uma nova vida. É neste lugar, quando você foi batizado, você deixou o velho homem e nasceu novamente para ter uma vida com Cristo. Todos nós aqui somos testemunhas. Quando cada um de nós aqui veio aqui na frente e o pastor faz aquela pergunta: você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? E a maioria daqui disse o quê? Sim. É por isso que o nosso coração ele tem que se alegrar, amado, por vir aqui neste lugar. Vamos ao versículo 3. Salmo 122, versículo 3. Ele fala de Jerusalém como sendo uma cidade compacta. Jerusalém é uma cidade construída de novo, onde o povo se reúne. A palavra de Deus diz que Jerusalém é uma cidade compacta, unida. O que isso quer dizer? Que não existiam diferenças entre as pessoas. A cidade tinha acabado de ser tomada de volta, né? Davi tinha acabado de tomar de volta Jerusalém, de construir ali novamente Jerusalém. Por isso que ele diz: é uma cidade construída de novo, onde todo o povo se reúne. Não existiam casas tops e nem favelas, não existiam mansões e nem casas pequenas, não existia bairro top e bairro perigoso, não existia esse tipo de coisa, era só tenda. Davi, ele morava numa tenda.
A cidade de Davi era constituída por tendas. O tabernáculo ele construiu com tendas. Só depois, no reinado de Salomão, que ele começou a construir com pedras, com ouro, com prata. Mas até então, no versículo 3, a gente escuta que Jerusalém era uma cidade nova, compacta, unida, onde o povo estava reunido. Assim a igreja deve ser também. Compacta, unida. Ninguém querendo ser mais do que ninguém, ninguém querendo se aparecer mais do que ninguém, ninguém sendo superior a ninguém. Não, nós somos todos irmãos, nós somos todos iguais. E é por isso também que o coração de Davi se alegrava quando alguém o convidava para ir à igreja, porque ele sabia que lá ele ia encontrar um povo unido. E é isso que nós devemos sempre entender, amados. Que para nos alegrarmos a ir à presença de Deus, a nossa comunhão ela deve existir. Nós devemos ser um povo compacto, unido. Às vezes a pessoa desanima ali na igreja por causa do irmão. Ah, o fulano que vai cantar hoje, o fulano que vai pregar hoje, então não vou não. Eu já ouvi isso. Nós não devemos ser assim, amados. Devemos ser unidos. O versículo 4 diz assim: para cá sobem as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor, como Ele ordenou. Aqui nós vemos que a igreja, a casa de Deus, ela era um lugar atraente. Pois ele diz, pois é para cá que as tribos vêm, é para cá que as pessoas vêm. O nosso povo, ele é unido, ele já está junto, ele já está reunido. Então os povos que tem ao redor, as tribos que tem ao redor, elas viam isso e elas, na mesma forma como pessoas de Jerusalém, elas iam adorar a Deus, elas iam gratificar a Deus. A igreja também tem que ser assim, ela tem que ter uma atratividade. Ela tem que ser convidativa. Por quê? Alguém aqui já foi dirigindo até o Rio de Janeiro? Alguém não foi dirigindo até o Rio de Janeiro aqui? Então, se eu te perguntasse, falasse assim, vai até Campo Grande para mim, lá no Rio de Janeiro. Uma pessoa que nunca foi, quem teria coragem de ir? Só pelo GPS, assim, quem tem coragem de ir? Quem não tem coragem de ir? Alguém tem medo de ir para o Rio de Janeiro? Por que vocês têm medo de ir no Rio de Janeiro? Porque é perigoso. Você vai e bota no GPS lá um lugar lá, vai para Campo Grande. E o medo de ter que entrar numa favela sem querer. As ruas não são bem explicadas, às vezes falta uma placa, você tem que dar uma volta danada. Você entra naquele negócio ali do arco metropolitano, aquilo ali é perigoso pra caramba. O pessoal coloca medo e entra bandido na frente. E a gente tem medo de ir, por quê? Porque a cidade não é atrativa. A cidade é maravilhosa. Mas às vezes a gente não vai porque a gente tem medo de entrar numa favela, de entrar num lugar perigoso. Por quê? Porque a cidade do Rio de Janeiro ela não é compacta como era Jerusalém. Os povos não é unido como era o povo em Jerusalém. Então por causa disso, a gente não vai até o Rio de Janeiro simplesmente por ir. A gente só vai se a gente for lá para Copacabana, para Barra, Pedra de Guaratiba, para o Leblon, aí a gente vai. Quero ver se alguém te chamar para ir em Anchieta, para Bangu, Nilópolis. Quem aqui quer ir para lá? Ninguém quer. Não é atrativo. Por quê? Porque eles não são unidos. Talvez se eles se unissem todos do Rio de Janeiro, não ia existir tanta diversidade. Mas isso não é um discurso socialista. O que eu quero dizer é que, por causa disso, dessa união que Israel tinha, que Jerusalém tinha, as tribos, elas iam até aquele lugar, também para adorar a Deus. E isso também alegrava o coração de Davi. A igreja também tem que ser assim, irmão. No versículo 5 diz assim: aqui estão os tribunais de justiça, onde o rei julga o seu povo. Ali estão os tribunais de justiça. Como eu falei, existia uma ala em que o rei se colocava num trono, e as pessoas que se sentissem injustiçadas, elas poderiam ir até o rei e colocar os seus casos. Olha, aconteceu isso e isso,
você precisa resolver para mim. Mas até chegar no rei, hoje a gente tem a mesma coisa parecida. Primeira, segunda e terceira instância. Era como se o rei fosse o Supremo Tribunal Federal. E você ia lá no sacerdote, às vezes ele poderia ser justo, às vezes não. Poderia ter uma pessoa mais influente, poderia ter uma pessoa que tinha mais camelos, aí ele ia para o lado da pessoa. Os escribas, as mesmas coisas. Mas o rei não. O rei era soberano. Ele não quer o dinheiro de ninguém. Ele não quer a influência de ninguém. Ele é o rei. Assim deve ser a igreja também. Deus é o nosso rei e Ele é soberano. Ele não vai dar justiça a uma pessoa porque ela tem mais. Ele não vai dar justiça a uma outra pessoa porque ela é influente. Ela vai dar justiça a quem merece justiça. Ela vai dar justiça para quem é honesto e honrado. Olha o que Salomão, o filho de Davi, fez. 2 filhos nasceram na mesma época, no mesmo dia, e as 2 mulheres estavam cuidando dos seus filhos. Uma certa noite, uma dessas mães, ela dormiu em cima da criança, e a criança morreu sufocada. Ela acordou de manhã, colocou a criança que estava sufocada no lugar da outra, pegou a da outra e disse que era dela. E ela foi até o rei dizendo: olha, essa senhora quer pegar o meu filho. Ela matou o filho dela e agora ela quer pegar o meu filho. O que o rei Salomão fez? Grande sabedoria vindo de Deus. Ele falou: corta a criança no meio. Cada uma vai ficar com a metade. Você fica com os pezinhos, você fica com a cabeça. Aquela que era a mãe de verdade, ela falou: não faz isso não. Pode dar o filho para ela. Ela entregou o filho dela. A outra já tinha perdido o filho, talvez ela não tivesse o mesmo sentimento. Então corta então no meio, que sem o meu filho eu não fico. O que Salomão fez? Entrega a criança para essa moça que entregou o filho para outra, porque ela é que é a mãe de verdade. Deus faz a mesma coisa. Ele é justo com aqueles que merecem justiça. Ele sabe, Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece o íntimo de nós. Ele sabe o que cada um fez. Ele sempre vai trazer a justiça à tona. A gente sempre fala, Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. E é por isso que precisamos temer a Deus, amados. E aqui é um lugar de justiça. Aqui estão os tribunais de justiça do rei que julga o seu povo. E por isso também o coração de Davi se alegrava, porque era lá onde a justiça era feita. No versículos 6 e 7, diz: orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que as amam. Que haja paz na cidade protegida por muralhas. Que haja segurança em seus palácios. Aqui nós temos 2 palavras: paz e prosperidade. É o que todo mundo quer, não é verdade? E aquele que ama Jerusalém, aquele que ama a igreja, aquele que ama estar na casa de Deus, aquele que se alegra em estar na casa de Deus, Davi faz um apelo: orem para que haja paz nessa casa. Orem para que haja paz nesse tempo, para que haja paz entre nós. E aqueles que fizerem esta oração, que prosperem. Que prosperem. Não existe paz sem prosperidade. Quando a gente começa a passar fome, quem que passa fome fica em paz? Quem que vive sem trabalho, precisando trabalhar e fica de boa, em paz, em casa, tranquilo? Só se seus pais forem muito ricos. Aí você fica de boa lá, sem trabalhar. Mas quando a necessidade começa a apertar, não existe paz. E a mesma coisa, o contrário. Não há paz sem prosperidade, não há prosperidade sem paz. Quando o reino, ele vive em paz, a prosperidade vem. Mas quando começa a guerra, a prosperidade vai. A gente está vivendo isso agora. Não estamos em guerra, mas estamos passando um momento muito difícil. Essa pandemia está acabando com muitas empresas, com muitos empregos.
Onde há paz, onde há prosperidade nisso? Que a casa do Senhor possa ser o contrário disso. Que aqui, aqueles que amam a Deus, aqueles que amam estar na casa de Deus, prosperem. Isso é uma promessa, mano. É uma promessa de Deus. Agora vamos ao versículo 8. Eu amo os meus patrícios e amigos, e por isso digo a Jerusalém, que a paz esteja com vocês. Aqui esse versículo, ele retrata não só Jerusalém, não só os judeus, não só Jerusalém, Israel. Ele diz aqueles que amam a Deus. Eu os amo e quero que a paz de Deus esteja com vocês. Eu estava pesquisando na internet e um número incrível me chocou. Existem mais de 215 milhões de cristãos que são perseguidos. E quando ele diz, eu amo os meus amigos e os meus patrícios, os meus de casa, os meus irmãos, ele está se referindo também a essas pessoas. Elas são nossos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo, somos irmãos em Deus, filhos de Deus, e precisamos amar essas pessoas. 215 milhões de pessoas perseguidas. Eu vi um testemunho de uma coreana que ela, por ser cristã, as pessoas lá entraram na casa dela, esquartejaram o marido dela, estruparam a filha dela, mataram ela, ela conseguiu fugir e veio refugiada para o Brasil. E ela fica chocada como que aqui a gente pode dizer que é cristão assim, ó. E ela fica triste quando as pessoas falam que tem vergonha de ser cristãos. Porque ela perdeu o marido, perdeu a filha, só por causa disso. A gente vê cristãos sendo queimados, sendo degolados, ainda hoje, no século 21, porque eles são cristãos. Aqui a nossa realidade é diferente, a gente não se preocupa com isso. A gente só tem que se preocupar se daqui a pouco vai ter a janta, se mais cedo a gente almoçou, né? Se o nosso salário vai cair direitinho, se Deus ele vai nos abençoar assim com um emprego ou não, se Deus ele vai nos dar, abrir a porta, uma oportunidade, vai nos dar uma noiva, um noivo, um marido, uma esposa, uma casa, um terreno, um carro. Essas muitas das vezes as nossas preocupações. A gente não precisa se preocupar com a nossa vida. Se eu for cristão, eu vou morrer. Não, mas mesmo sabendo disso, Davi ele se alegrava por essas pessoas e ele as amava. Ele dizia, eu amo meus irmãos, eu amo vocês, amados, eu amo cada um de vocês, que mesmo nessa pandemia, está aqui neste lugar hoje, mesmo com esse coronavírus, veio ao templo de Deus, alegres com seus corações, dizendo que amam estar neste lugar, e adoram aquele que merece todo louvor. Eu amo vocês, amados. É isso que essa palavra quer dizer. E o versículo 9, para finalizar, ele diz, eu amo o templo do Senhor, o nosso Deus, e por isso oro pela prosperidade de Jerusalém. Vamos abrir a Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 12. A partir do versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado, não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas.
Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que o seu Deus que deu o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o meu inimigo estiver fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Assim a igreja deve ser, mano. E é assim que nós devemos nos alegrar por estar aqui nesse lugar. Não deixe que ninguém tenha que te lembrar do compromisso de vir à casa do Senhor. Mas crie essa expectativa dentro do seu coração. Da mesma maneira de quando a gente é criança, e o nosso pai fala assim: vamos no parque, vamos na exposição, vamos não sei aonde. O nosso coração se enche de expectativa e a gente fica assim: como que vai ser quando eu chegar lá? O que que eu vou sentir quando eu chegar lá? Que brinquedo eu vou primeiro quando eu chegar lá? E quando a gente chega, a gente se vislumbra, a gente fica apaixonado. Que o seu coração faça o mesmo sentimento quando alguém te convidar: vamos à casa do Senhor. Porque aqui é onde Deus está, amado. É neste lugar que eu quero ficar. É neste lugar que Deus faz os seus milagres. E é por isso que eu amo estar na casa de Deus. A gente estava viajando, né, com o Márcio. E ele falou uma coisa que até hoje eu tô trazendo. É muito ruim a gente vir aqui neste lugar e não poder abraçar o nosso irmão. Não poder dar um beijo no nosso irmão. A gente tem que ficar distante dele. Como eu estava com saudade quando a gente vinha aqui, o ministério de louvor, e tinha que fazer um culto só com o celular. A gente olhava esse lugar vazio. E a gente ficava imaginando como que estão os irmãos em casa. Que expectativa será que eles estão tendo quando o culto voltar? Como será quando eles retornarem? Como é que vai ser, amado, quando a gente puder tirar essa máscara, puder dar um abraço apertado dos nossos irmãos, puder dar um beijo no rosto de cada um de nós e falar: como eu te amo, meu amado. Esse é o amor de Cristo, esse é o amor de Deus, é uma saudade que eu tenho, é uma vontade que eu tenho. Como eu estava com saudade de ouvir o É Verdade do irmão Tuninho. Como eu estava com saudade de olhar para o César. Como eu estava com saudade de cada um de vocês. Essa alegria nós devemos ter, amado, de estar aqui neste lugar. Eu quero convidar vocês a fechar os seus olhos nesse momento. A palavra de Deus fala que existirá um templo, existirá uma nova Jerusalém, existirá um lugar onde nós poderemos, não vai existir mágoa, não vai existir rancor, não vai existir tristeza, só existirá a presença de Deus, e lá nós poderemos sentir o amor de Cristo perpetuamente. Nós poderemos estar com nossos irmãos para todos sempre, adorando e exaltando aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Amado, nesse momento, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria que você sentisse mesmo no fundo do seu coração a mesma alegria que Davi ele sentia quando alguém chamava ele: vamos, Davi. Ele lembrava disso tudo. Ele lembrava de cada irmão, de cada momento que ele passou na presença de Deus. Ele lembrava de cada cântico, de cada arrepio, de cada palavra, de quando o pastor ele destrinchava o texto, de quando as pessoas traziam uma palavra abençoadora, de quando aquele louvor que a gente mais gosta era tocado. Ele lembrava de cada um desses momentos e o coração dele se enchia de alegria. Eu queria que você sentisse essa alegria nesse momento, amor. E eu vou ler Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 22. Você com seus olhos fechados, preste atenção. Pelo contrário, vocês chegaram hoje ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com milhares de anjos. Vocês chegaram hoje à reunião alegre dos filhos de Deus. Vocês chegaram hoje na igreja.
na reunião dos filhos, que tem o nome deles escrito no céu, no livro da vida. Vocês chegaram a Deus, que é juiz de todos, e chegaram também aos espíritos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram hoje, olha quem está no culto, amado, Jesus. Vocês chegaram a Jesus, que fez uma nova aliança e que borrifou o sangue, que fala coisas maravilhosas e muito melhores do que o sangue de Abel. O sangue de Abel, amado, ele clama por vingança. Ele clama por vingança da terra. Ele diz: Caim me matou, eu quero que ele seja vingado, eu quero vingança sobre Caim. O sangue de Cristo, ele clama por perdão. Ele não clama mais por vingança. E ele está no culto nesta noite. Deus está no culto nesta noite. Milhares de anjos estão hoje aqui neste lugar. O sangue de Cristo está hoje nos dando a oportunidade de sermos perdoados. Porque, como eu disse, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, amado. Sinta-se privilegiado nesta noite de estar aqui na presença do Senhor. Que essa presença que nós estamos sentindo possa invadir o seu ser, invadir a tua casa, invadir o seu coração, o seu pensamento, a sua mente, a sua sabedoria, e comece de hoje, daqui para frente, a fazer de você uma nova pessoa. Em nome de Jesus. Essa é a palavra em que Deus ele colocou no meu coração.